foi no contato com a infância, intermediada pelos livros, né? Os livros e a infância, as infâncias, né, no plural, que eu pude perceber mesmo a potência da linguagem literária, né, junto à infância. Então, eu costumo dizer que quem me convidou a ser artista, quem me convidou a ser autora foi a infância. Pedagoga, autora e ilustradora, criadora do Carol Caracol Ilustra, que nasceu a partir do contato direto com a primeira infância e da necessidade de pensar ilustrações e narrativas que dialoguem com identidades raciais, culturais, sociais e de gênero das crianças, entre parênteses, de todas as idades. Inclusive, está lá no seu livro, no início do seu livro, Coração do Mar. Conte-me mais sobre essas expressões que marcam aí o seu trabalho. Então, para falar um pouco disso, eu preciso voltar um pouco em como eu me tornei autora ilustradora, né, autora de textos e imagens. Eu sou pedagoga, atuei como professora em turmas do primeiro ciclo do ensino fundamental e da educação infantil. E ao longo do meu processo de formação acadêmica, eu me aproximei de alguns projetos de pesquisa e extensão que são ligados à literatura infantil. Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelos livros de literatura infantil e tive a oportunidade de, durante esse trabalho como bolsista, né, nesses programas, de me aproximar e poder racionalizar sobre essas produções que são voltadas para a infância, né? E aí, nessa aproximação, Cláudio, eu tive a oportunidade também de romper com uma série de falsas noções e estereótipos que estão ligados à literatura infantil, né? Como, por exemplo, de que a literatura infantil ela é menos interessante, ela é uma subcategoria, ou que ela seja mais fácil de criar ou de pensar. Isso tudo, à medida que a gente vai se aproximando de obras que são voltadas para a infância, a gente vai rompendo e percebendo que, na verdade, pode ser bem o contrário, né? Olá, tudo jóia? Hipopótamo! Comigo? Não ignora a raiva? Não ignora a dor? Tudo Esmeralda. Não! Eu sou uma palhaça que tenho evoluído nessa quarentena. Eu vou ensinar para vocês agora o mantra do palavrão. O xingo sagrado para todas as idades. Primeiro passo, procure uma posição bem desconfortável, tá? Eu tô com esse livro aqui da Cidinha da Silva, Os 9 Pentes. E eu também tô com um da Cidinha da Silva, Echuvilhar. Ah, que feliz Que eu coincidência. separei, que é a leitura do momento, esse daqui, ó. Ah, que maravilha. Então você vai falar disso. E eu tô lendo aqui os nove Pentes da África. E na verdade já li porque é curtinho. E tem a Ileia Ferraz, que é a menina que fez as ilustrações do livro. E é interessante que ela fala lá uma coisa que eu não sei se acontece mesmo com você. Ela diz: eu desenho diariamente, nem que seja um desenhozinho num guardanapo eu faço. Não é por disciplina, é gosto, mania, obsessão. Por isso, alguns dos desenhos dos 9 Pentes surgiram bem antes da ideia do livro. Ela é incrível. Acontece isso com você? Olha, eu gostaria de desenhar todo dia, mas nem todo dia eu consigo. Eu acho que tem momentos de bloqueio criativo que impedem.
Mas todos os dias eu me alimento de imagem. Todos os dias eu me alimento de imagem. Eu tenho a literatura infantil aqui me cercando, então eu acho que isso faz muita diferença no meu processo criativo, que é ter uma série de referências de imagem ao alcance. Cidinha da Silva, ela foi uma das primeiras autoras negras que eu li. E ela tem muito a ver com a minha formação de leitora. Esse aqui é só um livro dela, de uma coleção de crônicas, né? Que ela fez uma seleção de crônicas e fez uma nova edição com essas capas, com esses padrões, assim. E ele está aqui na minha seleção porque, por incrível que pareça, nessa quarentena não tem sido muito fácil ler, me manter concentrada. Porque a leitura, ela requer isso também, né? É difícil para a gente, em meio a tanta informação e a tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, se concentrar para ler. Mas, para mim, é muito fácil ler Cidinha da Silva, porque o nível de identificação é muito profundo. Eu me identifico muito com a escrita dela. E ela consegue me alcançar, e eu consigo alcançar ela. Chamei por Ogum, e a massa de calor em movimento atrás da cabeça me levou a colocar a mão na mão do ombro do caladão, sentado à frente. Disparei a falar. Era a chance única de salvar a minha vida. Repeti a história da entrevista para o emprego. Puxei minha carteira de trabalho e o sanduíche de goiabada. Disse que não conhecia o desafeto deles, que simplesmente eu estava no lugar errado, na hora errada. E o outro, louco, noiado, apertando meu pescoço com uma mão e esticando a outra para rasgar a minha blusa. Ele arrancou 2 botões e enroscou a mão na conta. Puxou, cortou o dedo no fio de nylon. Arrebentou tudo. As pedras brancas, como pombas, voaram pelo carro, batendo no vidro fumê, no teto da blazer. Caíram no colo do moço da frente. Ele abriu as mãos para as miçangas e sorriu. Mandou parar o carro. Desceu, abriu a porta, estendeu a mão para mim e disse: "Pode ir embora." Ainda ouvi ele dizendo para os amigos: "Deixa a menina em paz. Não viu que ela é filha de Oxalá? Gente de Oxalá não mente, não." Quais mulheres você guarda dentro de si? Muitas que eu conheço, muitas que eu não conheço, mas que eu sei que foram fundamentais para que eu fosse para que eu construísse quem eu sou. Mas, assim, o Mulheres que Guardam em Mim, ele é sobre a minha vivência com a minha mãe, com a minha avó e com a minha bisavó. Minha mãe Rosa, minha avó Dalci e minha bisavó Francisca. Minha bisavó Francisca hoje não está mais entre nós. Aliás, ela está mais do que nunca entre nós, né? Mas não fisicamente. E é uma poesia visual que fala sobre o privilégio que eu tive de crescer com essas 3 mulheres. Algumas dessas lembranças são reais, eu gosto de destacar isso, e algumas são inventadas, fabuladas, né? Porque eu acho que é isso, a gente também se lembra e fabula, se lembra do que vivemos e fabulamos aquilo que gostaríamos de ter vivenciado. Mas esse é um livro que traz alguns aspectos aqui da minha família, por exemplo,
a jabuticabeira, que é uma representação centralizadora da minha bisavó, o garimpo, que foi uma prática que até hoje minha avó faz, e que é um ofício que ela carrega com ela, e as artes, né? As artes manuais, as artesãs, a costura, que também tem a ver com essa costura da vida, né? E são essas as mulheres que eu carrego em mim. E que eu tenho certeza que são representações que também fazem parte de um inconsciente coletivo, né? Mulheres que guardam em mim, eu dedico para Rosa, Dalci e Francisca. As mulheres que guardam em mim são gigantes, se tornaram abrigo, acolheram e aqueceram meu passado para que meu presente se fizesse enfim. As mulheres que guardam em mim são artesãs, costureiras do tempo, remendaram suas crenças e teceram memórias. Por isso eu nunca me esqueço que, apesar do não, elas se fizeram sim. As mulheres que guardam em mim são lindas, carregam uma boniteza que não pode ser medida, avaliada, comparada ou ignorada, pois até hoje ninguém testemunhou seu fim. As mulheres que guardam em mim se fizeram terra. Frutíferas, elas se plantaram e se alimentaram, me nutriram e me ensinaram a ser espinhos, pétalas e raízes. Graças a elas, hoje eu sou jardim. Eu moro nelas e sou eternamente grata por essas mulheres que guardam em mim. Ela é quem manda o vento, ela é quem faz ventar. Tudo muda, muda o tempo, quando gira lindo olhar. Ela é quem manda o vento, ela é quem faz ventar. Tudo muda, muda o tempo, quando gira lindo olhar. A querer, querer, e a sangue vem dançar. Com sua saia, girei, girar. Ventou na praia, ventou no mar. O Coração do Mar, né, que é o seu livro, vamos dizer, aliás, você disse, né, para crianças, mas também para adultos, ele, você disse que é o primeiro livro, né, que você publicou. Sim. Mas o primeiro livro a ser publicado como escritora e ilustradora, oficialmente, e você tem outros que, digamos, ficaram numa gaveta ou foram publicados informalmente, Não. ou de fato é o primeiro livro que está aí no mercado, é esse aqui? De fato, o primeiro livro mesmo que eu pensei sequência narrativa foi Coração do Mar. Muito num diálogo com a editora Crivo, com o Lucas, e eu falei, não, eu vou... Ele me convidou a fazer um trabalho junto com a Crivo, e eu falei, não, eu vou fazer uma história que, a partir de um parzinho de ilustração que eu fiz, de uma menina conversando com a Iemanjá na concha. Primeiro existia esse parzinho de ilustrações, né? Que a menina fala, alô, gostaria de falar com a Iemanjá, com minha mãe Iemanjá, e a Iemanjá atende e responde, né? Pode falar, você está falando com ela, peixinha. Esse primeiro surgiu esse trabalho. E aí eu falei, olha, como essa ilustração diz sobre uma brincadeira mesmo que as crianças fazem com a concha, eu acho que ela tem potencial para virar uma história, né? E aí eu resgato, então, lembranças da minha infância no mar, a minha própria relação com o mar e as brincadeiras, né? Eu queria que o livro fosse permeado de um simbolismo das brincadeiras. Então tem a brincadeira da concha, as brincadeiras na água, que toda criança ama, né? Toda criança ama brincadeira na água. As nossas memórias mesmo da nossa relação com a nossa mãe, né? Um livro que fala sobre maternidade. Eu conheço muitas Odaras, muitas pessoas me procuram para falar, eu sou a Odara. Eu falo, então somos, porque é também o resgate de algumas memórias da minha infância, assim, da minha relação com o mar. Quando
enfim, parece clichê, né? Que a gente que é mineiro vai compartilhar dessa memória. Mas quando a gente está no mar, a gente sente uma paz interior, assim, né? Muito grande. E eu acho que o mar, voltando, né, à questão metafórica, simbólica, né, eu acho que ele nos remete a muita coisa, assim, as águas, né, a força das águas, mas Sim. mesmo que, às vezes, a gente usa muito aquela, nossa, eu estou com um mar de desafios pela frente, nossa, eu estou no Sim. mar de tristezas, eu estou no É a mar de imensidão, né? alegrias. É a nossa relação com a imensidão, né? Isso, eu queria puxar isso da sua boca. É Desenvolva. essa imensidão. E assim, quando a gente está no mar, a gente percebe assim, o tamanho da nossa fragilidade também, né? Não vamos nos enganar. A gente se vê diante daquela imensidão e se vê um pouco frágil também, né? Isso desperta também algumas reflexões sobre a vida, né? E tem essa coisa que está ali, dela ter a menina como peixinha, mas a menina, ao mesmo tempo, funcionando como um elemento também agregador daquela família, aparentemente, uma família tradicional. Eu acho que as famílias tradicionais não são essas famílias. As famílias tradicionais, elas são chefiadas por mulheres, né? Pelas avós, mas eu quis trazer essa figura paterna em virtude de uma necessidade de trazer esse pai para essa família, sabe? Esse pai negro para essa família. Na frente espera como se fosse levar, sentou na ponta como se fosse ceder, fechou-se em copas como se fosse rezar, depois de tudo não queria desfazer, antes de nada são querelas de amar, guardou a alma na esperança de viver, antigas calmas que adormecem devagar. Com relação a essa figura paterna, a gente tem na literatura infantil, antes historicamente, representações muito fragmentadas do personagem, do protagonista negro, né? Normalmente essa figura desse protagonista, aliás, ele nem aparece como protagonista. E quando essa figura da criança negra ou do personagem negro aparece, ele vem em flashes, né? Ele vem assim, ou como um elemento ali acessório para aquela história, para aquela narrativa, solto ali naquele universo. E eu queria trazer esse elemento, porque existe também muito livro que traz a figura, as figuras das mulheres, mas eu quis trazer essa família com esse personagem, esse pai negro. Eu achei importante trazer esse pai negro para essa história.
é uma função mesmo. Ele tem uma função, que é a função de um pai que está numa posição de afeto. Tempo é senhora, que senhora caminha lenta e sem pressa a esse encontro inevitável que evitamos pensar e pronunciar. E, envolvida nas lembranças do que não foi, mas de quem conseguiu ser, trança os fios de vida em suas agulhas afiadas como espinhos. Cuidado com essa ponta, que aponta na direção das incertezas desse caminhar. E ela se lembra de que, quando menina, uma vez um vento frio cochichou em seus ouvidos. Depressa, tudo está mudando. Então, esse é um trechinho que eu tenho aqui salvo, mas de um texto que fala sobre essas vivências que vão sendo trançadas, né? E tecidas. E as mulheres da minha família, elas trabalham com essa questão de tecer, né? Minha mãe, ela tece brinquedos de crochê, a minha avó tece rendas. Então, esse universo simbólico dos tecidos e dos fios, ele é muito presente, assim, na minha vida, né? Quando eu trago Iemanjá, é para ressaltar mesmo essa divindade que é cultuada em algumas religiões. É importante dizer isso, porque muitas vezes a gente fala de matriz africana, mas também não devemos generalizar, mas ela é cultuada em algumas religiões de matriz africana. Aqui no Brasil, por exemplo, no caso do candomblé, né? E para destacar mesmo essa nossa relação maternal, essa nossa relação com a água, que é uma relação que vem de outros momentos da nossa vida que a gente ainda nem estava externamente no mundo, né? Assim, a gente traz essa memória da água. E eu queria que esse fosse um livro que as crianças de terreiro pudessem se identificar também, né? Porque, assim como o Omoobá, muito influenciada também por esse livro aqui, Omoobá, que é um livro que traz as figuras das Iabás. Eu quis trazer esse livro, aliás, a figura de Iemanjá, porque é uma figura muito presente também para mim, e uma figura que eu acho que as pessoas se identificam pelo seu caráter de essa energia maternal do cuidado, né? Às vezes, mesmo distante do litoral, Odara passa horas batendo papo com a Iemanjá, ouvindo histórias antigas e compartilhando segredos. Em outros momentos, elas até dançam juntas. E aí, né, até dançam juntas, e aí eu coloquei essa ilustração para demarcar mesmo que Odara é uma criança de terreiro. Segura seus amuletos, seus livros, seus cristais, suas pedras e escritos. Segura pela mão
as suas amigas, seus amores, antigos e recentes. Segura seu próprio corpo, as suas ideias e desejos. Segura seu próprio corpo, as suas criações e memórias.